E aí, um ponto que você falou que isso eu tenho aprendido muito e isso eu fico muito feliz, porque isso me dá a capacidade de acolher muitas pessoas de uma forma diferente. E você que está nos acompanhando, é importante você pensar acerca disso. Às vezes, a gente, na nossa boa intenção, a gente quer acolher, a gente quer o melhor para as pessoas, a gente fala bem assim, ó, isso vai passar, ou você não pode ficar assim. Ou às vezes, no momento de luta, as pessoas chegam e falam bem assim, não, eu estou aqui para o que você precisar. A gente não pode falar essas coisas, cara. Essa, Mas eu nunca sei o que falar no luto, cara. se você não sabe o que falar, você não fala em nada. Só o fato de você estar do lado é mais acolhedor do que você falar aquilo que você não é capaz de cumprir. Porque quantas pessoas chegam e falam assim: nossa, eu tô aqui, o que que você vai precisar? Aí na hora quando você vai precisar, você não tem. E às vezes é só a primeira semana, as primeiras horas. Depois já começa o distanciamento. É igual a gente fala muito de empatia e as pessoas falam que empatia é você sentir a dor do outro. Eu não acredito que empatia seja isso. Eu não sou capaz de sentir a sua dor. Então as pessoas falam, eu sei o que você está sentindo. Então muitas vezes eu penso que é melhor, ao invés de falar assim, ó, eu estou aqui, eu sinto o que você sente, melhor eu chegar pra você, ô Max, eu estou aqui, eu estou do seu lado. Eu não sou capaz de sentir o que você está sentindo, mas eu estou aqui. O que você precisar aqui, ó. Eu vou ficar aqui. Mas geralmente, uma coisa que eu percebi, eu passei por um processo de luto, e a Rose disse que eu mudei muito quando eu passei pelo processo de luto, porque eu não sabia que eu era tão apegado com meu pai, porque eu já nem morava mais com ele. E a Rose falou que eu mudei muito no sentido de ficar muito grosseiro. Foi isso, Rose? Ele não sabe, até hoje eu acho que ele não sabe lidar com o luto dele. Não, Porque ele precisou ser forte o suficiente para muitas responsabilidades. E eu muitas vezes, quando ele chorava, eu falava, chora, você precisa pôr pra fora. Porque ele não se permite até hoje chorar. Perfeito. Então eu falo, você precisa chorar. Porque o mínimo para um luto, eu imagino que seja o choro. Sim. Porque Deus nos deu o choro para aliviar aquela pressão de dentro do nosso coração. Perfeito. É o mínimo. Sim. Então eu acho assim que eu queria que conseguir uma consulta para ele num psicólogo e ele foi. Depois ele não foi mais. E eu acho e o psicólogo é o pastor Ezequiel. Hoje eu posso dizer que não É o pastor Ezequiel. na época não é. Mas eu acho isso muito importante, porque eu acho que todo ser humano precisa se conhecer e aprender a lidar consigo mesmo. Perfeito. Entendeu? E eu acho que até hoje ele não sabe, Não, esse luto. mas vamos lá. Algumas coisas... Nós vamos pra uma sessão de terapia aqui, Não. porque eu tenho uma Não, não é leitura isso. dele também, tá? Gente, Eu vou começar. Nós estamos falando sobre resiliência. Eu nunca tive problema com isso, ela sabe de falar isso. Mas alguma coisa mudou de um tempo pra cá com relação a enxergar o luto. Você sabe, tipo assim. E eu falo abertamente, eu nunca quis ser forte com relação a esse assunto, pastor. É que eu realmente eu sou igual você, não gosto da psicanálise. Sim. Assim, mas eu nunca tive problema com isso. E eu falei assim. Eu tive um processo eu já até compartilhei contigo sobre a questão de que algumas coisas mudaram na minha vida espiritual do ano passado pra cá. E um dos tratamentos foi essa questão do luto do meu pai. E eu acho que, como a Rose falou, pra mim talvez um percentual pequeno tenha sido o luto, mas o fato de ter que ser responsável por tudo, né, com relação à minha mãe, né, com relação a ter que dar uma resposta pra tudo, assim. Eu acho que isso foi o que pesou muito, porque a minha vida mudou radicalmente. Sim. E quando você começou a falar aqui, você citou um versículo que é um dos meus versículos lema da minha vida, que é Romanos 8:28. Sim. Né, que você falou que todas as coisas que eu opero pro bem dos que amam a Deus. Sim. E o complemento desse versículo pra mim é muito legal, porque fala dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sim. Né? E eu entendo que existe um propósito, existiu... Cara, assim, a gente chora porque a gente não foi feito pra se separar. A gente não foi feito pra perder. Sim. O ser humano foi criado pra ser eterno, a gente, né? Isso. Mas quando o homem cai lá em Adão, o que acontece? A gente é separado. Perfeito. Não é isso? E aí pronto, tudo acontece depois de Adão, né? Tudo que a gente já conhece de ruim aí acontece Perfeito. depois da queda de Adão. Então, pra mim, lidar com essa questão do luto, por muito tempo eu sofri, né? Vou dizer que eu não tenho saudade do meu pai, né? Não sabia que eu era tão apegado com meu pai, mesmo já tendo saído da casa do meu pai, entendeu? Sim. E hoje eu entendo que eu vivo um novo momento. A gente já conversou sobre isso. Sim. E eu acho que a gente conversou, sei lá, há 1 ano e meio atrás, eu tava muito diferente do que eu tô hoje. Sim. Entendeu? Sim. E eu entendo que, cara,
a gente tá falando do luto, mas a gente não tá falando da pessoa que foi enganada por alguém, por um estelionatário. A gente não tá falando de alguém que teve uma desilusão amorosa. E que essa pessoa que tem uma desilusão, muitas vezes é um processo de luto também. Isso, porque o sim. luto não é só a Cara, perda de um ente por morte. Tem muita gente que, de repente, não conseguiu um cargo que aspirava na empresa, que vive um processo de depressão. Sim. Muita gente... eu tenho o costume de falar, pastor, com relação ao passado, que você tem que tomar muito cuidado com ele, porque se ele foi muito bom, ele te machuca, e se ele foi muito ruim, ele te machuca também. O passado, ele é complicado. Porque se ele foi muito bom, tem muita gente que vive... Meu irmão, por muito tempo, ele viveu preso numa época que ele ganhava muito dinheiro vendendo carro. Que as comissões eram muito altas, que tinha um retorno financeiro muito alto. E por muito tempo ele ficou preso naquele passado bom que ele teve. E aí eu falava assim, Diego, aquilo ficou, cara. Acabou. Aquilo não existe mais. Você entende? Tipo assim, o passado dele que foi muito bom também traumatizou ele. Perfeito. Não foi outro passado que foi muito ruim. Sim. E, cara, tem muita gente que a gente enxerga que o cara é preso numa série de questões, assim, mas um monte, assim, cara, eu acho que não é uma nem duas, são centenas de questões, ou milhares, sei lá. Perfeito. É um pai que era abusivo, um pai que falava que você não ia conseguir chegar em lugar nenhum. Sim. Uma mãe que de repente traía o pai que traía a mãe, a pessoa olha pra aquilo, ela já enxerga casamento de um jeito completamente Diferente. distorcido, Sim. né, pastor? Cara, são muitas coisas. E assim, eu acho que é um lugar de fala dele aqui, do pastor Jordélio, porque ele recebe muita gente no gabinete machucado com todo tipo de coisa. É um pai que de repente imaginou que o filho seria de um jeito, o filho é de outro, deu outra resposta. Se a gente for pensar que são infinitas coisas, né, pastor? Sim, e eu penso que com essas infinitas coisas, o mais importante, por isso essa questão de autoconhecimento, é a gente aprender a reconhecer o problema, a dar nome para o problema, a gente entender a nossa limitação. Nós somos limitados. Tem situações que a gente não vai conseguir resolver. Só que nesse mundo de super-heróis, muitas vezes a gente não quer mostrar fraqueza. E talvez o grande super-herói é aquele que mostra fraqueza. E você reconhecer que você não pode, que você não consegue. Esse talvez seja o grande passo para que você, de fato, possa se tornar uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer. Então, quando eu cheguei num ponto... Essa foi muito legal, hein? E assim, quando eu comecei a reconhecer que eu precisava de mentores, e assim, no momento do luto, aí você pode vir para aquela de você se vitimizar. Puxa, ninguém tá me acolhendo, ninguém me liga. Puxa, porque às vezes por a gente ser uma pessoa que tem muita gente perto, tem-se o entendimento que a gente já está assim, super acolhido. Eu tenho esse entendimento aí. E aí talvez, Tá errado o que eu talvez penso, você né? está muito equivocado. Só que quando você tem esse entendimento que não é a falta do outro, a necessidade é minha. Então, se eu sinto que está doendo, eu tenho que chegar para você e falar: poxa, Max, tá doendo aqui hoje eu tô sentindo uma saudade, tá doendo. E aí você, naquele momento, vai me acolher. E talvez você vai me acolher naquele momento, vai falar: puxa, sério, não fala assim não, que bom que você me procurou. E aí você vai me escutar naquele momento, mas talvez na próxima semana você não vai nem ligar para mim, você vai me encontrar, você nem vai se lembrar que a gente trocou naquele, que eu falei, desabafei com você, mas isso não tem a ver com você, isso tem a ver comigo. No dia que eu precisei, eu fui lá e falei, e você me escutou naquele momento. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que está magoada com outra pessoa, porque, poxa, eu tô desse jeito, ninguém fala comigo, não recebo um telefonema. Mas você falou que você está precisando de um telefonema? Às vezes a iniciativa está com a gente. Então, são pontos que eu acho que o quanto que isso foi libertador na minha vida. De um momento, eu me lembro de um dia eu liguei pro pastor Jonas, eu tava chorando, desesperado. Na hora que eu liguei, o pastor Jonas não atendeu. Liguei pro pastor Carlos, ele tava lá na Inglaterra, lá num parque, lá em Londres, ele atende. Eu falei, tô mal, tá acontecendo isso. Ele conversou, aconselhou. Na sequência, o pastor Jonas me retorna: Jordélio, eu vi que você me ligou. Sim, porque eu tô desse jeito. Pronto, eu corri atrás, eles não me ligaram naquele momento. Então, a nossa capacidade da gente dar nome. E às vezes, como a Rose falou, a gente não sabe o que fazer. A gente tá tão dentro que a gente não sabe. Mas a capacidade que a gente tem de falar: eu não sei o que fazer, mas eu estou perdido. Porque às vezes a pessoa só se afasta. Ela se fecha dentro e aí ela vai para cima de uma cama, aí daqui a pouco ela tá num quarto escuro e aí ela fica naquele lugar.
E não tem problema você ficar em cima de uma cama. Agora você não pode fazer daquele lugar um lugar permanente na sua vida. E aí É que o fato de você lamber suas feridas, né, pastor? É exatamente isso. A gente fala isso com graça, mas é justamente isso, é você ficar lambendo as feridas. A culpa é do pai, que foi um pai ruim. A culpa é do marido que abandonou. A culpa é da mãe que tentou me abortar. A culpa é de todo mundo. Pastor, mas a gente não vive numa sociedade que sempre o problema é outro, até nos casamentos? É isso. Às vezes eu, obviamente, como todo casal, eu discuto com a Rose, né? Aí a Rose, ela usa o argumento assim, e eu acho que é um argumento válido, né? Fala assim, mas você discute porque você sempre acha que tá certo. Aí fala, mas se eu vou discutir é porque eu acho que eu tô certo, eu vou discutir porque eu acho que eu tô errado. Mas assim, eu falo isso porque eu tô colocando uma coisa lúdica aqui, mas não é, né? Porque Sim. na hora da discussão isso não é. Sim. Mas a gente sempre acha que as nossas atitudes são melhores do que a atitude do outro, né? Mas aí entra um ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar também, que é a capacidade do ser humano, de todos nós, da gente acolher o outro. Porque muitas vezes, até dentro de uma discussão, você, por exemplo, você pensa que você está certo. E às vezes o outro, mas você está errado porque ela tem um sentimento, mas a nossa capacidade, por que ele acha que ele está certo? É acolher. Entender que aquele sentimento seu talvez não tenha nada a ver com a Rose ou da Rose não tem a ver com você. É de você tentar acolher o sentimento do outro. Querido, às vezes tem pessoas que vêm conversar comigo e falam assim, eu tenho resistência, eu não gosto de você. Tem pessoas que falam isso. Tem pessoas que já chegaram pra mim, tem uma pessoa que hoje, assim, é uma pessoa que eu tenho um grande carinho e ela também tem uma grande admiração por mim. E um dia ela chegou pra mim e falou assim, pastor, eu nunca esperei naquele momento. Nós estávamos em um momento assim, ajudando, acolhendo muito a família toda. E aí ela olhou pra mim e falou assim, eu vou falar com ele, eu não confio no senhor. Eu não confio no senhor, não confio no pastor Ivênia, eu não confio. Pra mim vocês não são de verdade do jeito que vocês são. Do jeito que ela me falou aquilo, ela estava falando o sentimento dela, e o sentimento tem que ser acolhido. Agora, para eu entender isso agora, é um momento onde que você tem que saber muito bem quem você é. Quando ela falou tudo aquilo pra mim, do jeito que ela falou, eu não mudei meu semblante. Eu falei, sim, filha. Poxa, eu entendo que você sinta isso. E entendo também que isso tem muito mais a ver com você do que comigo. Por causa do teu histórico. Porque ela tinha um histórico de frustração que já tinha passado, e com pastores. Então, o fato dela não confiar em mim não tem que dizer que eu não sou uma pessoa confiável. Tem a ver com o sentimento dela, que tem que ser acolhido, tem que ser trabalhado. Hoje, essa pessoa, tudo, as conquistas, ela tá voando. Voando no nível de promoção atrás de promoção, de conquistas. E toda vez que ela conquista algo, ela sente a alegria de mandar uma mensagem e de compartilhar a alegria. Porque muitas vezes o que as pessoas dizem acerca de você está mais relacionado de quem elas são, do que ela está sentindo, do que de você mesmo. Isso eu acho fantástico, pastor. Eu acho isso excepcional porque hoje pela manhã a gente estava numa reunião aqui, justamente o pessoal da liderança do podcast aqui, né? Então a gente estava escrevendo alguns procedimentos aqui e tratando da dificuldade que é sempre você extrair o máximo das pessoas que estão com você. Perfeito. Porque para você alcançar seus resultados, você precisa do time também, sozinho você não vai a lugar nenhum. E a gente estava falando justamente sobre o fato de como quando as pessoas não concordam com determinada função, não existe um empate de zero. Ou ela te ajuda muito, ou ela sabota muito. É muito difícil a pessoa falar assim, vou ficar inerte. Sim. Entendeu? É muito difícil o cara ficar inerte quando alguém fala do Jordelli. Ou ele vai falar muito do meu, ou vai falar mal. Sim. Mas aproveitando...